A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada das letras, sabe lá o que ela quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramáticas, equipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já não sei a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, a breve língua entrecortada, do namoro com a prima. O português são dois, o outro é mistério. Olá, turminha do primeiro ano do Sampaio, como é que vocês estão? Eu quis começar esse vídeo lendo um poema de Carlos Drummond de Andrade, que foi um poeta brasileiro, certo? E aí esse poema está justamente no livro que eu gosto muito, de um sociolinguista, que eu também sou muito fã, que é Marcos Banho. O nome do livro dele é Nada na Língua por Acaso. Então eu quis começar com esse poema que está nesse livro como ilustração, para a gente relembrar as nossas aulas sobre o uso da língua portuguesa. E aí, vamos lá? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam cumprindo a quarentena, mas também que estejam com saudade de estudar, né? Saudade da escola. Então eu preparei uma aulinha sobre o uso da língua portuguesa. A língua portuguesa e seus usos, que era o que a gente estava vendo em sala de aula. Certo, gente? Então vamos lá. Eu vou retomar o poema e a gente vai lembrar algumas coisinhas. O que foi que a gente viu em sala de aula? A gente teve poucos dias de aulas, é bem verdade, mas eu cheguei a conversar com vocês sobre esse uso da língua portuguesa, né? E até brinquei com vocês dizendo o seguinte: olha, que ninguém, ao pronunciar a primeira palavra, quando ainda era criança, iniciando o processo de fala mesmo, de ser falante, não falou em outra língua que não seja a língua portuguesa. Porque o pai e a mãe ficam lá enjoando vocês. Digam papai, diga mamãe, diga papai, diga mamãe, até vocês dizerem água, por exemplo. Aí vocês disseram água em língua portuguesa. Ninguém disse em língua inglesa ou em espanhol. Então nós somos falantes da língua portuguesa. Então por que é tão difícil pra gente entender essa língua, essa gramática? Na verdade, o problema está justamente na gramática. O que é difícil para nós não é a língua, não é o uso da língua, e sim a gramática normativa, aquela que dita as normas, que diz para a gente que há espaços que devem ser utilizados, a norma gramatical dentro de um padrão. Mas a gente vai ver que hoje a escola, ela já possibilita ao aluno, que é o falante da língua portuguesa, perceber que a língua ela é usada em várias situações, em diferentes contextos. E a partir desses contextos que são diversos, eu preciso organizar a minha linguagem. Então eu tenho que ser ora formal, ora informal. É esse o probleminha aqui do nosso eu lírico de Drummond. Ele está no processo de aprendizagem e ele diz assim, olha, a língua na ponta da língua. Tão fácil de falar e de entender. Vocês se comunicam, vocês dizem oi, vocês falam, e aí, como é que vai? Tudo bem? Legal, tá massa, velho. Não é assim que a gente diz, muitos de vocês. A gente traz as gírias, a gente traz na nossa fala, nós trazemos marcas regionais. O D muito marcado do dia, do tia, diferente do dia, do tia, do carioca, mano. Então, isso são marcas de onde? Da nossa fala. Então, uma coisa importante pra gente relembrar. Fala e escrita são duas modalidades da nossa língua, né? A gente tem fala e a gente tem escrita. São duas coisas distintas. A fala é algo da língua, é a parte oralizada da nossa língua, e a escrita é a parte que nós estamos, é uma tecnologia, certo? Ela é ensinada, a fala é natural, o aluno, aliás, o falante, ele vai ser estimulado a falar, a não ser que ele tenha algum problema no seu aparelho fonador, ele não vai falar, mas a criança ela é estimulada durante toda a sua fase infantil a falar, a balbuciar palavras, né? A fazer aquele besourinho que a gente vê que acha a coisa mais linda. O pai e a mãe mesmo ali insistindo para que vocês falem o pai ou mãe, ensinando para vocês as palavras. É que quando a criança vai para a escola, ela já sabe pronunciar muitas palavras, né? Já sabe o nome dela. Muitas crianças vão assim, né? Quando eles não vão para a escola em idade de creche, que já vão bebezinhos, e aí esse processo de fala vai ser construído socialmente junto
com as tias, com as professoras da creche, mas a gente aprende a falar em casa, falando, ouvindo mesmo as pessoas que estão ali ao nosso redor, nos estimulando a falar. Já a escrita, ela é uma tecnologia, é papel da escola ensinar a escrever. Aí você vai ter agora fala e vai ter escrita. E é na escrita que aparecem os grandes problemas de ortografia. É onde a gramática normativa se mete. Sepa, aqui não. Aqui você não pode dizer, por exemplo, vassoura em vez de vassoura, né? Ah, Jandira, então eu posso dizer vassoura a comunidades linguísticas, a grupos sociais que aceitam essa pronúncia do vassoura como naturalmente. O vrido em vez de vidro, o Flamengo em vez de Flamengo. Há um processo aí na fala que está possibilitando essa comunidade a dizer dessa forma. O que eu preciso entender enquanto aluno, enquanto falante aqui? Na oralidade, ok, eu posso apresentar as marcas de variações. Mas na escrita eu preciso compreender que a escrita tem normas e que são regidas gramaticalmente, e é preciso saber que eu não posso escrever a palavra vassoura com B no início da sílaba, porque é assim que eu pronuncio. Eu tenho que entender que a minha pronúncia está sofrendo um processo de variação linguístico e na escrita ele não pode aparecer. E por que isso? Porque a escrita não é a tradução da fala, certo? A fala e a escrita nem sempre são equivalentes, nem sempre são iguais. Quando eu pronuncio a palavra casa, por exemplo, o som do C, ele é o som do K. E o som do S é o som de quem? De Z. Então, você não escreve em casa com K lá na escrita nem com Z. Porque se escrever, eu vou dizer, opa, tá errado. Não, vem aqui não, porque aqui dona gramática normativa vai dizer pra você que não é bem assim não que acontece não, certo? Então, ele diz que, voltando ao poema, ele é muito fácil de entender, realmente você se entende, nós nos entendemos, a gente se comunica diariamente, não é mesmo? A gente se comunica, então é uma linguagem, ela é fácil de entender. Meu vídeo anterior cortou. Vamos continuar, gente. Então tem assim, olha. Então ele disse que é fácil de entender. E é mesmo, a gente se entende na oralidade, não é mesmo? Então ele segue dizendo assim no poema, olha. A linguagem na superfície é estrelada das letras. Sabe lá o que quer dizer? Então ele já vai entrar com um complicador aí. Então o que está lá na superfície, o que está acima, é difícil de entender. Mas por que é difícil? Porque a gente vai entrar num processo ainda de aprendizagem. E ele vai dizer isso pra gente. No eu, ele diz assim, olha, professor Carlos Góes, é ele quem sabe. E vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramáticas equipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Então, quando ele disse que esse processo é difícil, porque a gente sabe que hoje a escola já trata o ensino de língua portuguesa considerando a linguagem que o aluno já traz com ele, a sua oralidade, as suas marcas de fala, as suas marcas da sua comunidade falante. Eu lembro que eu até brinquei com vocês na questão da palavra banana. Lembra que eu disse a vocês que nós nordestinos, nasalizamos a primeira sílaba, a gente diz banana. E aí tem um aluno do primeiro ano, que eu não lembro o nome dela agora, me esqueci, ela disse, professora, eu digo banana. Então ela não nasaliza a primeira sílaba de banana como nós nordestinos. Ela diz banana. Então isso é o que? Isso é uma diferença que acontece na fala. É uma variação linguística de marca regional, que vai identificar falando como de uma região. Nós nasalizamos e ela não. E aí, o que é importante saber é que no processo de escrita, independente da região de onde você é, a palavra banana, ela vai ter 3 sílabas. Ba, uná e uná. Não é mesmo? A pronúncia, a forma de falar é que sofreu variação, mas na escrita ela não pode sofrer variação. Porque se houver uma variação na escrita, a gramática normativa vai considerar isso como o quê? Como um erro de ortografia. Quer ver outra palavra que a gente falou na sala de aula? A palavra arroz. A gente diz arroz. Mas quando você vai escrever arroz, você coloca esse izinho do final? Não, não é? Então, algumas comunidades linguísticas dizem arroz, arroz. Nós dizemos arroz,
Então, isso é um processo que acontece na fala, mas não acontece na escrita. E ele diz no poema, Drummond diz, olha, o professor Carlos Góes é ele quem vai desmatando, então é ele que vai orientar. Então, é papel do professor, e meu papel como professora, mostrar para vocês que são alunos que a língua portuguesa, assim como outras línguas, ela tem versões, ela tem duas modalidades importantes, que é a modalidade da fala, da oralidade, e esta oralidade ela sofre processos de variação, de ordem regional, de ordem social, de faixa etária, por exemplo, certo? Então, sofre variações na fala. E a escrita é outra modalidade, e para essa escrita existem normas gramaticais que devem ser respeitadas. Por exemplo, se eu digo assim para vocês, me dê aí um lápis, esse me dê aí um lápis, eu estou colocando num contexto de fala que é o informal. Na informalidade, esse me dê é aceitável, porque eu estou falando de maneira informal. Mas se eu for escrever, como é que eu tenho que escrever? Eu tenho que dizer, dê-me um lápis. Nem o aí eu vou colocar mais, é dê-me. Por que isso, professora? Porque não se inicia frase em língua portuguesa com pronome oblíquo. O me é um pronome oblíquo. Então é faça-me, dê-me, né? Diga-me a sua dúvida. Então, é uma construção normativa para a escrita, mas que na fala nós não usamos com frequência, né? A gente pode até saber. Eu mesmo que sou professora de língua portuguesa, confesso que não, que digo, me empreste, me diga, me pergunte. Por quê? Porque eu estou num contexto de informalidade. Se eu estiver fazendo um seminário, durante a minha aula, o que é correto eu fazer? Organizar essa minha fala dentro dos padrões gramaticais. Dizer, dê-me, pergunte-me, certo? A brincadeirinha do nu, dizer assim, professor, deixa eu ir no banheiro. Digo, olha, ele vai vestido. Por que eu digo vai vestido? Porque o verbo ir é regido pela preposição a. Então, quem vai a algum lugar. Então, eu vou ao banheiro, eu vou à secretaria, não é mesmo? Então, quem é que vai dizer isso para mim? A gramática normativa. Então, quando ele diz que é o professor que vai orientando, é a gente mesmo que tem esse papel, né? De chegar para o aluno e dizer, olha, em contextos formais, a gente precisa seguir a norma gramatical. Então, se você está produzindo um texto formal, um exemplo, professora, respondendo a prova de vocês, não importa, português, geografia, matemática, vocês não podem se utilizar daquele espaço para usar a linguagem informal, muito menos o chamado internetês, que é uma linguagem própria para a internet. Escrever o beleza, o BLZ lá na prova, né? O nós, que é mais fácil escrever o NO, acento agudo S do que NOIS, nós, né? Que é como algumas pessoas estão trazendo no texto. Então, isso na fala, o nós, o I aparece na minha fala, nós, né? Nós. Aparece, mas na escrita não tem. Não tem por quê? Porque a gramática já condicionou a escrita da palavra nós, como ela deve ser escrita. Então, se eu escrevo, quando eu digo assim, há contextos formais e há contextos informais, o que é isso? Eu não estou dizendo que no contexto informal você está liberado para escrever errado, não, certo? A informalidade ela é construída por elementos do nosso dia a dia, por nossas marcas de fala, por abreviações, mas isso não quer dizer que se você sabe que a palavra nós é escrita com apenas 3 letras, tem acento agudo na letra da vogal O, e você escreve nós, a não ser que seja na internet, você queira usar a internetês. E que isso fique claro para quem está lendo seu texto, certo? Mas isso, você sabe escrever a palavra corretamente. Não é porque você está na internet que você vai escrever a palavra errada. A não ser que esta palavra já tenha uma versão no internetês, como cabeça. Olha, se eu estiver dizendo exemplos do Arco da Velha para a internet, vocês perdoem. Então, o K, o B, o C, cedilha e o A, né? Assim, cabeça? O beleza não é BLZ? Então, imagine. Na internet é ok, isso aqui é tranquilo. Mas
é importante que a gente saiba diferenciar as situações e os contextos que devem ser usados essa língua. Combinado? Então, ele diz assim, eu já não sei a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora. E que língua é essa agora? A língua do dia a dia, a linguagem informal. Então, o que é importante para a gente entender, para a gente terminar a nossa aula? Que nós temos contextos formais e contextos informais de fala, que os contextos da escrita, mesmo tendo essa versão formal e informal, ele é condicionado pela gramática normativa. Já o contexto da oralidade e da fala sofre influências que são chamadas de variações. As variações podem ser de várias ordens. Uma delas é a ordem regional, por exemplo, certo? Há processos na fala que nos possibilita falar de diferentes maneiras, a depender da região do falante. E isso não está errado. Isso vai mostrar que aquele falante pertence àquele grupo social, àquela comunidade linguística, certo? Mas na escrita, independente de você ser um falante do norte, do sul, do leste, do oeste do Brasil, a palavra ela deve ser escrita dentro dos padrões regidos pela gramática, certo? Então, essa foi nossa aulinha de hoje, para vocês relembrarem, certo? Lembrar do conteúdo de sala de aula. Então, não esqueçam. A língua, ela tem duas modalidades, a língua falada e a língua escrita. A fala não é uma tradução da escrita, certo? E aí eu espero que vocês sigam estudando, façam o processo de vocês de estudo, não acumulem e daqui a pouquinho eu espero que a gente esteja de volta em sala de aula, certo, gente? Então, bom estudo, façam a atividade que eu vou mandar, assistam o vídeo e até breve. Beijão!